A Trindade é um dos maiores mistérios do cristianismo. É a revelação de quem realmente é o nosso todo-poderoso Criador, não apenas um Deus, mas um ser infinito existindo na eternidade, como três pessoas iguais e infinitas, com a mesma substância, ainda que distintas. A origem da doutrina da Trindade é a Bíblia, embora a palavra Trindade não seja usada nela. Como todos os cristãos ortodoxos concordam, a doutrina da Trindade sustenta que Deus é uma essência, mais três pessoas, Deus tem uma natureza, mais três centros de consciência, Deus é apenas um que, mais três quem. Alguns incrédulos, erroneamente, chamam isso de contradição. Antes, a doutrina da Trindade é um mistério revelado por Deus em sua palavra. Uma contradição seria afirmar que Deus tem apenas uma natureza, mas também três naturezas, ou que ele é apenas uma pessoa, mas também três pessoas. Desde o início da Igreja, os cristãos têm entendido o mistério da Trindade, mesmo antes de começarem a usar o termo Trindade. Por exemplo, os primeiros cristãos sabiam que o Filho era o Criador, João 1:2, o Eu Sou do Antigo Testamento, Êxodo 3:14, João 8:58, igual ao Pai, João 14:9, e o Juiz de toda a terra, Gênesis 18:25, João 5:22, o qual deve ser adorado como somente Deus deve ser, Deuteronômio 6:13, Lucas 4:8, Mateus 14:33. Os primeiros cristãos sabiam que o Espírito Santo era uma pessoa separada, com seus próprios pensamentos e vontade, João 16:13, que intercede por nós diante de Deus, Romanos 8:27, provando que é uma pessoa distinta do Deus Pai, já que a intercessão requer pelo menos duas partes. Ninguém intercede consigo mesmo. Além disso, um humano pode ser perdoado por blasfemar contra o Deus Filho, mas não por blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, Mateus 12:32. Os escritores do Novo Testamento mencionam todas as três pessoas da Trindade, juntas várias vezes. Por exemplo, Romanos 1:4, 15 e 30, 2 Coríntios 13:14, Efésios 1:13-14, 1 Tessalonicenses 1:3-6. Os primeiros crentes sabiam que o Pai e o Filho enviaram a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, outro Consolador, para viver em nossos corações, João 14:16, 17 e 26. Esses mistérios foram totalmente aceitos pela Igreja primitiva como verdade revelada, mas sem o rótulo de Santíssima Trindade. O Antigo Testamento deu vislumbres da Trindade, e nenhuma passagem das Escrituras contradiz a doutrina. Por exemplo, em Gênesis 1:26, Deus diz no plural, façamos o ser humano à nossa imagem. Deus declara que estava completamente a sós quando criou tudo, estendendo os céus e espraiando a terra sozinho, Isaías 44:24. Contudo, Jesus foi o instrumento da criação de Deus, João 1:3, Colossenses 1:16, na companhia do Espírito Santo que pairava sobre as águas primordiais, Gênesis 1:2. Somente a doutrina da Trindade pode explicar tudo. A Torá sugeriu a ideia de Deus existir em várias pessoas, e predisse a sua vinda em carne. O Antigo Testamento está repleto de referências a um governante mundial vindouro. Gênesis 49:10, nascido em Belém, Miqueias 5:2, que era não apenas o Filho de Deus, Isaías 9:6, mas um Messias que seria Deus em carne, Isaías 7:14, Zacarias 2:8-11. No entanto, os judeus estavam procurando um Messias triunfante e conquistador, não um servo humilde e sofredor, Isaías 53. Israel falhou em reconhecer o Filho de Deus devido à sua simplicidade, Isaías 53:2, Mateus 13:54-58, João 10:33, e o mataram, Zacarias 12:10, Atos 2:36. Nos anos após a morte do último apóstolo, João, houve muitas tentativas dos teólogos cristãos de definir e explicar Deus à Igreja. As explicações da realidade espiritual para os seres terrestres sempre foram insuficientes. As explicações de alguns professores foram um pouco desviadas, enquanto outras afundaram em heresia. Os erros apresentados nos tempos pós-apostólicos variaram entre Jesus sendo todo Deus, e apenas aparentando ser humano, docetismo, a Jesus sendo um ser criado em vez de um ser eterno, adocionismo, arianismo e outros. Há até existindo três deuses distintos da mesma família, triteísmo, ao Deus único que desempenha três papéis diferentes em momentos diferentes, modalismo, monarquianismo. Como nenhuma religião pode existir sem saber quem ou o que seus seguidores adoram,
Havia uma grande necessidade de definir Deus de uma maneira que todos os seguidores do cristianismo concordassem como doutrina ortodoxa. E, se Jesus não era Deus, todos os cristãos eram hereges por adorar um ser criado. Parece que Tertuliano, um dos pais da Igreja, foi o primeiro a aplicar o termo Trindade a Deus. A partir daí, podemos avançar ao longo de um século de discussões e debates da Igreja, até chegarmos ao Concílio de Nicéia, em 325, quando a Trindade foi finalmente confirmada como doutrina oficial da Igreja. Quando falamos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo como sendo pessoas, não queremos dizer que sejam seres humanos ou que sejam como a humanidade de qualquer forma. No entanto, em nossa linguagem cotidiana, é assim que a palavra pessoa é frequentemente usada. Sendo assim, é compreensível que alguma confusão envolva as referências às três pessoas da Trindade. Quando deixamos de lado a noção de que uma pessoa só pode ser uma pessoa humana, podemos entender mais facilmente como se pode dizer que Deus existe corretamente em três pessoas. Quando falamos de Deus existindo em três pessoas, queremos dizer que a existência de Deus é composta por três centros distintos de intelecto, emoção e vontade. Cada pessoa da Trindade teve um papel único na criação e na salvação da humanidade. O Espírito Santo é único e não é o Pai ou o Filho, ele procede do Pai e do Filho. João 15:26. O Pai e o Filho também são únicos. Quando Jesus orou ao Pai, ele não estava orando a si mesmo. Lucas 23:34. Cada um é Deus, mas cada um é uma pessoa separada. Usar a palavra pessoa é uma das únicas maneiras pela qual a linguagem humana descreve esse conceito.